uma bênção lá, estão construindo ali, né, aquilo que o Senhor trouxe para eles. Também tivemos com o Renatinho e Carraiane também, que fizeram parte dessa comunidade por muitos anos também. Então foi um tempo muito bom, mas principalmente, irmãos, pastoreando o coração daquele povo. Pensa num povo que está carente de crente, carente de Deus, é aquela nação. Mas que nós possamos então ser gratos, irmãos. Gratos ao quanto nós temos Jesus no Brasil e nós às vezes não valorizamos. O quanto nós temos uma expressão de uma igreja que se expressa e às vezes a gente não desfruta disso. Não existe, irmãos, lá naquela nação, um domingo como esse, um pós-culto, igual nós estamos acostumados a fazer. Cada um vai para uma casa, chama alguém, come junto, pega um frango assado, assa uma carne. Não existe isso lá. Lá você entra e sai da igreja, ninguém fala com você, não dá nenhum seja bem-vindo, cada um senta na sua cadeira, cultua e vai embora, como se ninguém se conhecesse. Então isso é completamente ao contrário do que nós cremos sobre o Evangelho. O Evangelho é uma família, irmãos. Independente de onde eu esteja, eu posso estar no Japão, se tem um irmão em Cristo lá, ele é minha família em Cristo. E eu preciso ter laços afetivos com esse irmão, independente de eu conhecê-lo ou não, porque nós fomos ligados na eternidade. Mas infelizmente é o mal, né, que a América tem vivido e tem sofrido. Por isso que quando as torres gêmeas foram afetadas por aqueles aviões, questionaram Billy Graham, né? Chegaram até Billy Graham vivo ainda naquela época, o maior evangelista vivo da nação. Chegaram até ele e falavam assim: e aí, Billy Graham, cadê Deus agora nesse momento? Milhares de pessoas inocentes morrendo. E ele virou, sabiamente e disse: Deus está no mesmo lugar pelo qual vocês o colocaram. A América expulsou Jesus daqui há muitos anos. E ele mantém longe daqui. E realmente quando a gente vai lá, tudo é muito lindo, tudo muito bonito, mas é perceptível, irmãos, o quanto falta Jesus naquele lugar. Uma nação que já foi conhecida, né, por evangelizar o mundo, uma nação que já foi conhecida por realmente ser uma nação que se declara cristã, tem vivido esse esfriamento espiritual, porque assim como diz, né, Apocalipse capítulo 2, arrependa-te, volte onde caíste, volte a praticar as primeiras obras. Então que nós possamos orar, porque tem muito brasileiro naquela nação, tem muitos irmãos em Cristo, tem muita gente boa, muitos amigos ali que precisam de Jesus. Amém? Mas vamos voltar aqui, irmãos. Eu quero ministrar para vocês algo que tocou o meu coração enquanto eu estava lá na América, refletindo sobre tudo aquilo que nós caminhamos aqui, durante quase que 10 meses aí, caminhando em Romanos, e ali orando ao Senhor e buscando uma palavra. O Senhor começou a incomodar o meu coração para que a gente pudesse entender de fato o quão grandioso é o que nós vivemos aqui durante todo esse tempo. O quão importante é, o quão valioso é tudo que nós aprendemos aqui durante essa jornada em Romanos. Então para isso eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 7. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, nós vamos ler. Se você pudesse colocar de pé, para que juntos em reverência nós possamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amém? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim: tomou então Samuel uma pedra, diz assim comigo, pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, uma vez mais nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer o teu nome. Como somos gratos, Senhor, porque num domingo como esse, podemos nos reunir como igreja do Senhor, para a glória do Senhor, para aprender a tua palavra, para sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Então que o Senhor agora nos dê sabedoria e revelação para ministrar aos nossos corações a tua palavra, para a tua glória, para os interesses de Cristo e para o crescimento da tua igreja na terra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.
Glória a Deus, irmãos. Então, durante muitos meses nós caminhamos, né, irmãos, juntos, nessa jornada aí, dessa epístola aos Romanos. Então, percorremos cada capítulo, cada argumento, cada exortação, cada aplicação. Houve domingos, irmãos, que saímos daqui profundamente confrontados pela palavra de Deus. Mas também houve domingos que choramos, irmãos, quando entendemos e tivemos a percepção da gravidade do nosso pecado. Mas também houve domingos, irmãos, que nós entramos aqui e fomos grandiosamente abençoados pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Então aprendemos que, irmãos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas também aprendemos que justificados, pois, mediante a fé, temos paz em Deus. E descobrimos que agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por isso nos alegramos, irmãos, porque começamos com uma condenação, todos pecaram. Todos, sem exceção, pecaram. Mas nós terminamos com uma justificação, com a celebração de que já não há mais condenação. E Paulo, irmãos, não consegue concluir essa carta sem adorar aquele que é digno de ser adorado. Ao único Deus sábio seja a glória para todo o sempre. Amém. Então é lindo, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso que nós caminhamos. Mas hoje, porém, nós não vamos abrir Romanos. Hoje nós faremos algo que o próprio povo de Deus fazia, e era repetitivamente ao longo das Escrituras, ao longo do tempo. Nós vamos parar um pouco para olhar para trás e lembrar tudo que Deus fez, agradecer, renovar a nossa confiança no Senhor, porque existe um grande problema que nós vivemos como igreja do Senhor: nós esquecemos das coisas. Eu tenho certeza, irmãos, e aí eu não estou falando de vocês, eu falo até de mim também, que ministrei as palavras aqui. Se nós fizéssemos agora, nesse exato momento, um questionamento sobre as palavras ministradas, eu tenho plena certeza que nós vamos nos lembrar de muito poucas coisas. Talvez essas partes que eu enfatizei aqui, que todos pecaram, que nós somos justificados, talvez nós vamos lembrar, porque foi tão maçante, né, irmãos? E glória a Deus por isso. Mas ainda assim nós esquecemos de muitas coisas, esquecemos muito rápido. Nós esquecemos uma resposta de uma oração, nós esquecemos dos livramentos que Deus nos deu, nós esquecemos até mesmo de lágrimas que nós já derramamos na presença do Senhor, nós esquecemos de milagres que Deus faz, nós esquecemos de promessas, nós esquecemos da caminhada com Cristo. Então no Antigo Testamento, Deus frequentemente, irmãos, ordenava a construção de memoriais. Então esses memoriais, eles eram ordenados por Deus para serem construídos, mas eles não eram para Deus, eles eram para o povo, era para a próxima geração, era uma forma visível da fidelidade de um Deus invisível. E talvez nós, nos dias de hoje, nós não fazemos isso, né, irmãos? Mas nós precisamos sempre relembrar daquilo que Deus fez. Nós precisamos sempre trazer à memória aquilo que Deus fez, ainda que não com um memorial, né? Nós não vamos construir aqui um memorial, uma pedra aqui, mas se às vezes a gente não trazer à memória, irmãos, isso vai ser tão passageiro na nossa mente, que nós vamos esquecer. Assim como nós esquecemos diariamente que nós carecemos da glória de Deus. Por isso é importante enfatizar o que Paulo está dizendo no início da carta: todos pecaram, todos sem exceção somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E aí Paulo vai nos dar uma boa notícia para que não haja mais desânimo. Agora, pois, já não há mais condenação. E isso, irmãos, precisa ficar gravado na nossa mente. É isso aqui que então, no Antigo Testamento, né, essas pedras, elas existiam para marcar grandes memoriais
que eram para ser memorizados, eram para ser lembrados, não só pelo povo daquela geração, mas pelo povo das próximas gerações. Porque as crianças, ao passarem no memorial, elas iam perguntar: papai, o que é isso aqui? E o pai iria dizer: isso é a demonstração da fidelidade de Deus para com o seu povo, é a fidelidade de Deus para conosco. Então, olhando para o contexto de 1 Samuel, aqui no capítulo 7, nós precisamos então compreender, irmãos, o que esse versículo quer nos trazer. Israel vivia um dos períodos mais difíceis da sua história. Eles eram dominados, ali pelos juízes. Era o tempo onde os juízes governavam, e era uma época onde, irmãos, se você for abrir em Juízes capítulo 21, 25, vai dizer que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Imagina uma nação, uma terra, onde cada um faz o que parece ser certo aos seus próprios olhos. Imagina uma terra sem lei. Era mais ou menos o que esse povo estava vivendo. Uma terra onde cada um fazia aquilo que era interessante para ele, aquilo que ele achava que estava certo aos seus próprios olhos. Imagina nós vivermos em uma nação, irmãos. Até a gente estava lá agora nos Estados Unidos. Uma das coisas que realmente eu preciso confessar que é muito bom lá, é porque lá a lei funciona, irmãos. Eu e minha esposa tivemos uma experiência incrível lá. Nós fomos abordados pela polícia e tomamos uma notificação. Imagine, irmãos, o constrangimento, o medo. Mas você vê que a justiça funciona. Nós estávamos andando no jet ski e tem uma área residencial. E na área residencial você tem que desligar o jet ski. E eu não estava acelerando, eu só estava com ele ligado, deixando a água levar ele. Só que o barulho do motor fez o policial lá de longe me chamar. E aí, meu irmão, naquela hora, se você sabe falar inglês, você esquece. Se você entende inglês, você já não entende mais nada. Você só já pensa agora: meu Deus do céu, eu vou preso, minha mulher vai para um canto, eu vou para o outro. O Renatinho, que é o dono do jet ski, vai tomar multa. Você fica desesperado, irmãos. Mas por que eu estou falando isso? A lei é a lei, irmãos. Não tem meio termo, não tem passar a mão na cabeça. Nós ficamos 1 hora no sol quente, estridente daquele lugar, até que o policial conseguisse falar com o tradutor, para o tradutor falar conosco, que o policial ficou no sol junto com a gente, fritando a careca dele. Ou seja, a lei funciona. Se a lei é para andar desligado, tem que andar desligado. Nós ficamos 1 hora só para ele dar um papel para nós, dizendo assim. Aí o tradutor virou e falou assim: não, pode ficar tranquilo, não é uma multa, é só uma notificação. Eu falei: 1 hora no sol quente por notificação, irmãos. Se fosse no Brasil, irmãos. Entende? Então, era isso que eles estavam vivendo ali. Uma terra sem lei, onde cada um fazia o que achava certo. Se eu acho certo acelerar, eu vou acelerar. Se eu acho certo passar no sinal vermelho, eu vou passar. Então, uma terra sem lei. E não havia uma liderança espiritual, irmãos. A idolatria tomava toda a nação. Era uma mistura. As pessoas adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo adoravam deuses pagãos. Era tudo misturado. Os filisteus dominavam militarmente Israel naquele tempo. A Arca da Aliança havia sido capturada. Imagina o caos, irmãos. Os sacerdotes, Ofni e Finés, morreram. Já não havia mais profeta. O profeta Eli, o sacerdote, também morreu. Um povo sem uma direção. Então, quando tudo parecia que não havia mais solução, humanamente falando, Israel, então, parecia falida espiritualmente, moralmente, militarmente. Deus, então, não abandona o seu povo. Deus, ele olha para aquele cenário, então, e aparece o profeta Samuel, e ele mesmo começa a organizar um exército, ele mesmo começa a chamar o povo ao arrependimento. E se a gente observar, então, aquilo que Deus fez, Deus, então, primeiro diz: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, então que o povo remova os seus ídolos, que haja confissão de pecados. Samuel então intercedendo pelo povo, Deus então começa a dar vitória. Deus então começa a conceder vitória àquele povo de uma maneira extraordinária. Quando um povo se arrepende, quando o povo se volta a Cristo, uma nação que se volta ao Senhor, irmãos, ela começa a ter ordem, ela começa a ter progresso. Engraçado que isso está estampado aonde? Ordem e progresso.
Para que haja progresso é necessário ter ordem. O progresso em uma nação, ele só vai existir quando houver ordem. Ordem para que haja progresso. Sabia que a frase original da nossa bandeira é essa, né? É porque eles tiveram que encurtar e ficou ordem e progresso. Mas a frase original da nossa bandeira seria: ordem para que haja o progresso. Para que haja o progresso é necessário a ordem. Então, irmãos, porque a restauração que houve ali em Israel não começou no campo de batalha, ela começou no coração das pessoas, na mudança das pessoas. As pessoas voltaram para Deus. E essa continua sendo a maior necessidade da igreja. É por isso que quando a gente vai numa nação, que por mais que haja uma ordem, por que não há um progresso espiritual? Porque se nós olharmos para uma nação como os Estados Unidos, ela tem ordem em tudo. Não acabei de falar para vocês que eu só por não ter desligado o jet ski, houve a ordem. A ordem é que não pode. Só que por que não há um progresso aos olhos espirituais? Porque não há um povo que está se rendendo ao Senhor. Não tem um povo que está se voltando para o Senhor. Não tem uma pedra de memorial, Ebenezer, que faz com que as pessoas se lembrem do que aquela nação já foi. Não como uma nação potência mundial, economicamente falando, mas uma nação que exportou para o mundo canções, o evangelho, pregadores, evangelistas como Billy Graham e grandes outros. Por quê? Porque eles só estão tendo progresso no campo material. E se há um povo materialista, irmãos, ali é a terra do consumo. Ali, se você entrar dentro de um supermercado, irmãos, é impossível você não gastar, porque é tentador. É tentador você ver um Doritos desse tamanho aqui por $3, irmãos. É tentador você entrar dentro do Walmart e ver um Häagen-Dazs, que muita gente nunca nem provou, porque quer uma fortuna por $3. E aí você fica preso naquilo ali, irmãos. E aí vira uma bola de neve, as pessoas querem trabalhar para consumir, porque lá é possível ter as coisas. Aí você fala assim: nossa, a América é maravilhosa, porque se eu for para lá, eu posso ter todas as coisas. Sim, menos Jesus. Porque você fica tão preso no consumismo de ter, que você esquece de se voltar para o principal de tudo, que é o Senhor Jesus. E aí não dá tempo, irmãos. E aí as pessoas não têm tempo. Então nós precisamos voltar aqui. Deus dá vitória, irmãos. Mas Samuel faz algo curioso. Ele pega uma pedra, não constrói um altar, não ergue um monumento grandioso, não escreve um livro, não faz um discurso. Ele apenas coloca uma pedra entre Mispa e Sem. Uma pedra comum, sem nenhuma beleza, não era de ouro, não tinha nenhuma ornamentação. Mas aquela pedra se tornaria inesquecível, porque Samuel deu o nome Ebenezer, que em hebraico significa Even Hazer, que é uma expressão que tem duas palavras: Even, pedra, Ezer, ajuda, pedra de ajuda. Assim como em Gênesis 2, quando Deus cria Eva, a mesma expressão é usada para ela, auxiliadora, aquela que ajuda a Adão. Então, irmãos, por diversas vezes nos Salmos, nós iremos ver Deus descrevendo a mesma expressão. Salmo 124, nosso socorro, Ezer, está no nome do Senhor, a pedra de ajuda. Então, muitas vezes nós precisamos, como igreja, voltar para esse lugar de termos uma pedra de ajuda. Nós precisamos criar na nossa casa uma pedra de ajuda, algo que vai nos fazer olhar e lembrar do Senhor diariamente, irmãos. Porque cada dia mais a nossa vida é corrida. Tantos compromissos, tantas agendas, tantas coisas para fazer. A única coisa que a gente não lembra mais é que nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Então Samuel está dizendo: esta é a pedra que nos lembrará de quem foi a nossa verdadeira ajuda. Então observe algo, irmãos. Ele não diz a pedra da nossa coragem,
a pedra que vai nos dar vitória, a pedra que nos dá estratégia. Não, ele diz a pedra da ajuda, a pedra que vai nos ajudar todos os dias. Então, irmãos, quantas vezes nós, nos nossos dias comuns, nós acordamos e nos esquecemos do Senhor Jesus. Nós nos esquecemos que Ele é a verdadeira pedra que pode nos ajudar. Ele é a verdadeira ajuda que nós precisamos. Nós precisamos voltar, irmãos, a um hábito que por muitas vezes nós nos perdemos em apresentar todas as nossas demandas ao Senhor. A igreja do Senhor, ela perdeu esse hábito de apresentar todas, irmãos, quando eu falo todas, são todas as demandas, não só demandas grandes, não só quando você vai fazer uma negociação, não só quando você tem que tomar uma decisão muito séria, mas são todas as coisas. Nós precisamos voltar a apresentar ao Senhor todas as coisas do nosso dia, desde as grandes até mesmo as pequenas coisas do nosso dia. E nós perdemos isso ao longo da caminhada. E por perder isso ao longo da caminhada, daqui a pouco, nem as grandes coisas nós estamos lembrando mais de apresentarmos ao Senhor. Se você puxar na sua memória, irmãos, lembre na sua memória qual foi a última decisão que você tomou na sua vida e que você não apresentou ao Senhor. Possivelmente, hoje você vai se lembrar de alguma coisa. Hoje. Talvez hoje, quando você acordou na correria para vir para o culto, atrasado, menino para arrumar, aqui é tanto de coisa para fazer, talvez você esqueceu de falar assim: Senhor, eu apresento a Ti a minha casa, o meu dia, a minha vida, o meu culto. Talvez você está aqui hoje e até agora você não fez essa declaração: Senhor, recebe o meu culto de adoração ao Senhor. Romanos 12, 1. O verdadeiro culto racional é uma oferta viva, santa e eficaz. E muitas vezes nós, no piloto automático, nós só estamos aqui por estar. Mas nós esquecemos, irmãos. Então, uma grande lição: o povo de Deus precisa cultivar a memória da graça de Deus sobre nós. O problema do coração humano, irmãos, não é a incredulidade por si só. O maior problema do coração humano é esquecermos do que Deus fez por nós. É esquecermos daquilo que Deus fez através de nós. Em Salmo 103 vai dizer o seguinte: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está pregando para a própria alma. Quando ele diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, ele está pregando para que a própria alma dele se renda ao Senhor e não esqueça daquilo que o próprio Senhor fez. Então nós acostumamos, irmãos, com bênçãos de Deus, mas nós esquecemos de sermos gratos pelas bênçãos do Senhor. Quantas vezes, irmãos, você já teve um dia de lágrimas, um sofrimento, às vezes financeiro, uma perca, mas que hoje se tornou algo muito comum, e você ainda esquece de voltar nesse lugar de gratidão. Você esquece de voltar nesse lugar de ser grato ao Senhor por não estar mais naquela condição que anteriormente você estava. É lógico que isso aqui não tem nada a ver com Bíblia, irmãos, mas é uma verdade que eu, como pastor, entendo que acaba sendo uma verdade da realidade das pessoas. É que parece que quando nós estamos no sofrimento, a gente lembra muito mais de Deus do que quando a gente não está no sofrimento. Sim ou não? É muito mais fácil lembrar do Senhor quando você olha para a sua conta e está lá no negativo, e aí você está desesperado: Senhor, me ajuda a sair dessa circunstância. E aí de repente a conta está cheia, a conta bancária está tranquila, o emprego está bom, a saúde está boa. Aí a gente esquece literalmente que quem te tirou daquele lugar e te levou para onde você está hoje foi o próprio Senhor. Mas a nossa memória é curta. João Calvino vai dizer o seguinte
somos tão inclinados à ingratidão que, se Deus não renovasse continuamente em nossa memória os seus benefícios, ele desaparecia rapidamente dos nossos pensamentos. Irmãos, olha o que Calvino está dizendo, que nós somos tão inclinados à ingratidão, que se Deus não renovasse para nós, por que o domingo do Senhor é importante, irmãos? Porque é tão importante, e nós insistimos tanto na tecla de estarmos na comunhão dos santos, porque aqui é um culto ao Senhor, é um memorial. Por que nós ceiamos todo domingo no final do culto? Porque é um memorial para relembrar você, renovar continuamente a sua memória, os benefícios que Deus trouxe para você, a graça. Porque se você não se lembrar disso rapidamente, Deus vai desaparecer dos seus pensamentos. Nós podemos viver isso lá, irmãos. Irmãos que estão igual a geladeira espiritual. Pessoas que não fazem questão mais de ir a uma igreja, a um culto ao Senhor, porque é normal. Então nós precisamos estar sempre renovando a nossa mente, porque nós somos especialistas em nos esquecer das coisas que Deus faz por nós. Nós somos péssimos, irmãos, em lembrarmos da fidelidade de Deus. E por isso que talvez seja necessário nós, para o nosso próprio bem, levantarmos uma pedra, Ebenezer, que nos ajuda, que vai nos lembrar, que vai nos fazer lembrar, trazer à memória. E para muitos talvez isso vai precisar, eu nunca esqueço do testemunho de um pastor que uma vez ele contou, dizendo que ele colocou o celular dele para despertar a cada 10 minutos. A Ana Paula Valadão já fez isso também, ela já contou um testemunho, que ela colocou o despertador dela para que a cada 10 minutos, o despertador dela tocasse, e aonde ela estivesse, ela parava para adorar ao Senhor. E às vezes essa é a pedra que nós estamos precisando, irmãos. Porque se não há uma pedra física, use ferramentas a seu favor, use algo a seu favor, irmãos. Deixa a Bíblia lá na cabeceira da sua cama, sei lá, faça algo que vai te fazer trazer a memória e adorar ao Senhor e buscar ao Senhor. Porque é uma coisa muito curiosa, irmãos, quando a gente fala das memórias. Elas nunca são, os memoriais, eles nunca são construídos, irmãos, nos tempos bons. Eles sempre são lembrados de serem construídos quando nós passamos por tempos difíceis. Porque nos tempos difíceis, quando nós vencemos eles, nossa memória está fresca. Agora, quando nós estamos em tempos bons, parece que a gente se esquece daquele que nos dá a vitória. Existe uma frase que diz, que tempos difíceis formam homens fracos. Tempos fáceis formam homens fortes. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa geração. Porque a nossa geração, irmãos, é uma geração de tempos fáceis. Ainda que você ache que seja difícil, mas é uma geração de tempos fáceis. Estou falando espiritualmente. Você ora, irmãos, pela próxima geração? Olha que tempo fácil, você não ora pela próxima geração, você não ora pela sua casa. Agora, tempos difíceis foi o tempos dos passados, onde as irmãs do ciclo de oração oraram por nós, onde o povo se reunia nas igrejas para fazer vigília de oração pela próxima geração. E você hoje vive um tempo fácil, porque alguém intercedeu para você lá atrás, e hoje nós vivemos um tempo de conforto. É por isso que é tão difícil reunir um povo para orar numa quarta-feira à noite. Ou qualquer dia, irmãos. Nós estamos prontos para qualquer coisa, menos para cultuar ao Senhor. Porque a qualquer momento, se rolar um convite aí no WhatsApp, estou pensando em fazer um churrasquinho hoje à noite. Você dá um jeito, irmãos. Nossa, mas eu estou tão cansado. Mas vou. Agora, irmãos, para reunir um povo, para cultuar ao Senhor, é um verdadeiro sacrifício. Para reunir um povo, para fazer uma oração, cantar um louvor, ou dificuldade que é.
Oh, coisa difícil que é. E foi exatamente então, irmãos, isso que Samuel fez. Aquela pedra não estava celebrando a capacidade de Israel, mas celebrava a misericórdia de Deus. Então, quando os israelitas olhassem para aquela pedra, anos depois, ninguém perguntaria como o nosso exército venceu, ou o que o nosso exército fez para vencer, mas eles perguntariam o que Deus fez aqui pelo nosso povo. Então, quando nós, irmãos, trazemos à memória, nós estamos mostrando o que Deus fez por nós, o que Deus está fazendo por nós. E o propósito do memorial bíblico, irmãos, nunca é exaltar homens. A gente não faz um memorial e põe o nome de alguém. É sempre com o alvo de exaltar a Deus. Esse é o verdadeiro memorial. É aquele que está exaltando, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aquele que merece, irmãos, ser lembrado por todos sempre e eternamente. E eu quero convidar você a fazer um exercício espiritual. E esse exercício espiritual, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para trás. Lembrar lá atrás, quando você foi encontrado pela primeira vez e você ainda estava vivendo aquele primeiro amor. Lembre-se de onde Deus te tirou. E aonde Deus está te levando. Então olhe para trás e lembre-se como era no seu primeiro amor. Eu me lembro que quando eu fui encontrado pelo Senhor, ainda adolescente, 14 anos de idade, tudo que eu mais queria, irmãos, era estar na igreja. Por que eu queria estar na igreja? Obviamente que um adolescente de 14 anos não sabe nem o que é religiosidade, não sabe nem o que é ativismo religioso. A única coisa que eu queria era estar na igreja, porque na minha cabeça, lá na igreja é onde estava Jesus, é lá onde estava o povo de Deus, é lá que eu queria estar. Irmãos, só para vocês terem noção, quando eu me converti, eu fazia parte de todos os departamentos da igreja, até do louvor. Eu só pedia para desligar meu microfone, viu, Jim? Entende, irmãos? Porque eu queria estar em todas as programações da igreja. Obviamente, irmãos, que hoje nós amadurecemos, porque conheceis a verdade vai nos libertar de muitas coisas que talvez no passado, outrora, fazíamos, não por maldade do coração, mas por ímpeto de quem estava apaixonado por Jesus. Obviamente que hoje eu, casado, com 2 filhas, uma família para cuidar, eu não vou estar na igreja de segunda a segunda. Até porque isso vai fazer mal para mim e para minha casa. Mas eu não posso perder de vista esse amor, essa paixão por Jesus, irmãos. Eu não posso deixar isso se perder ao longo da minha caminhada. Por isso que às vezes nós precisamos de memoriais. Precisamos, às vezes, ligar um louvor lá na nossa casa, que nos faz voltar ao primeiro amor. Lembra aquele louvor da Ana Paula Valadão, diante do trono, que você ouvia e chorava na presença do Senhor, e que agora você já não escuta mais? Às vezes você tem que dar o play nesse louvor lá na sua casa. Entende, irmãos? Você precisa, às vezes, trazer à memória aquilo que te faz, irmãos, ser quem Jesus te chamou para ser. Então, quando eu estou numa viagem como essa, sabe o que eu fico mais grato ao Senhor? É porque, na verdade, a vontade verdadeira do homem, ser humano, é tirar férias de Deus. É tipo assim, eu estou rodando para outra nação, para outro continente, não vai ter um crente aqui para encher meu saco. Mas é o contrário. Aí quando você chega lá, o Senhor te coloca com pessoas, dá um tapa na sua cara e fala assim, foi para isso que eu te chamei. E aí de repente quando você vê, você está em lágrimas, cantando louvores, cultuando com um povo ruim. Mas é para isso que Deus nos chamou. O primeiro amor, irmãos. Amar pessoas, estar junto com gente, falar do Evangelho, pregar Jesus por onde a gente passar, ser sal para o mundo. Se tem um povo destemperado, é aquele povo, então nós precisamos ser sal. E às vezes tem um povo destemperado dentro da sua casa, no meio da sua família, na sua vizinhança, que está precisando de um tempero, e esse tempero é você. Não acha que Deus vai enviar um anjo do céu
você é o anjo enviado do céu. Mas se você não traz isso à memória, irmãos, você vai topar com as pessoas e você vai querer olhar só para os seus interesses pessoais. Você vai sentar com as pessoas e vai falar assim: qual é o próximo shopping que nós vamos? Qual é o próximo outlet que nós vamos comprar? Qual é a próxima promoção que está rolando aqui? Enquanto Deus está querendo trazer à memória: meu filho, foi para isso que eu te chamei. E eu te trago aqui, não é só para você gastar uns dólares, mas é para você pregar o evangelho. É para falar do meu amor. Então, irmãos, Romanos, ele começa nos levando ao tribunal de Deus. Romanos, irmãos, nos faz pensar, porque começa nos levando para o tribunal de Deus. Talvez muitos de vocês aqui se lembram do primeiro capítulo, quando ali em Romanos não havia nenhum conforto, não havia descanso, não havia nenhuma esperança, havia apenas um diagnóstico: não há um justo, nenhum sequer. Romanos 13:10, Paulo vai dizer: não há um justo, nenhum, irmãos, não há nenhum, nem o mais bonzinho de todos, não há nenhum justo. E ele ainda enfatiza, né? Não há justo, nenhum sequer. Então essa é uma afirmação devastadora, irmãos. Porque nós vivemos numa cultura que constantemente as pessoas dizem o que para nós? Você é bom, Erickson. Parabéns, você é bom. Nós vivemos numa cultura completamente diferente do que as Escrituras estão dizendo. Porque as pessoas estão o tempo inteiro falando assim: eu acredito em você, você pode, você é bom. O problema é a sociedade, não é você não. Você sabe por que muita gente muda da nossa nação para outra nação? Nem sempre é só por isso aqui, gente. Sabe por quê? Porque ele acredita ser bom demais para estar num lugar ruim demais como esse. Nós tivemos a oportunidade de viver vários extremos ali na América. Tanto aqueles que estão vendendo almoço para comprar janta, vendendo tempo, hora por dinheiro, quanto aqueles que têm demais, irmãos. Nós tivemos o privilégio lá, por isso que eu falei: não se escandalize, irmãos. Deixa o pastor andar de Ferrari. Deus quer, então deixa ele proporcionar isso para nós. Mas eu não comprei, irmãos, que pena, né? Vocês oraram pouco. Mas o celular ficou bom, a foto. Então nós vivemos o extremo de pessoas que têm muita grana e que estão lá porque acham que são bom demais para ficar numa nação ruim como essa. Só que Paulo vai dizer: não há um bom, nenhum sequer, não existe nenhum que é bom, é tudo ruim. Entende, irmãos? E aí foge de uma nação onde nós pregamos o evangelho, onde a gente vive comunhão entre os santos, onde a gente tem liberdade, porta aberta, janela aberta, pode vir, pode entrar que a casa é sua, vamos sentar à mesa. E as pessoas se acham bom demais para estar nesse lugar. Irmãos, deixa eu te falar um negócio: cada vez que eu viajo para fora do Brasil, eu tenho a convicção que não há lugar melhor do que esse no mundo. Não há, irmãos. Deus já me deu o privilégio, irmãos, de fazer 16 viagens internacionais, para a glória de Deus, que eu não sei nem como. E quanto mais eu viajo para fora, mais convicção eu tenho: não há lugar melhor do que o Brasil. Então seja grato, irmãos. Seja grato demais por essa nação. Mas pastor, mesmo com esse governo, mesmo com qualquer coisa, o Brasil ainda é de lapada o melhor que existe. Sabe por quê, irmãos? Nós não confiamos em coisas, nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos em pessoas, nós confiamos no nosso Senhor Jesus, irmãos. E esse é o Senhor dessa nação. Vocês podem ter certeza que o Senhor Jesus é o Senhor dessa nação. Se você tiver a oportunidade de sair fora daqui, você vai ver o quanto Jesus é o Senhor dessa nação. Mesmo com toda a corrupção, mesmo com todo o jeitinho brasileiro, mesmo com toda a malandragem brasileira, o Senhor Jesus é o Senhor dessa nação. Pode ter certeza, irmãos. Então, irmãos, voltando aqui, a palavra de Deus nos levou para uma direção completamente diferente. Ele nos disse: o problema não está ao nosso redor, o problema está dentro de quê? De nós.
Então Paulo, ele faz distinção, não faz nenhuma distinção entre pessoas. Ele não está aqui para fazer uma distinção entre o religioso e o não religioso, o moralista e o imoral, o rico, o pobre, o pastor, o membro, o gentil e o judeu. Todos nós comparecemos diante do juiz santo, o tribunal de Deus. E o veredito é o mesmo para todos, culpados. Culpado, irmão. Não tem aqui o kardecista que tem que fazer boas obras. Não tem, irmãos. Eu estava vendo esses dias um vídeo no Instagram, engraçado demais. O cara, um pastor, não sei se é evangelista, o que é, ele aborda a pessoa na rua, e abordou um cara lá, falou assim, qual é a sua religião? Ele falou assim, um bandista. E aí, o pastor virou para ele, não sei se é pastor ou o que é, virou para ele e falou assim, mas você tem convicção que você vai para o céu ou para o inferno? E aí ele vira, com a maior tranquilidade do mundo, e fala assim, não, eu vou para o inferno. Aí o pastor vira assim, mas mesmo com toda essa convicção que você vai para o inferno, você ainda continua, aí ele vai questionando a pessoa, e a pessoa fala assim, não, eu tenho convicção, porque eu vou para o inferno, porque eu não estou fazendo as boas obras que eu deveria fazer. Ou seja, irmãos, aí o pastor vai virar para ele e vai falar assim, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, irmão, deixa eu te falar uma coisa, existe um caminho que leva à vida, e ele vira e fala assim, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Jesus. O cara falou, o bandista falou isso, o pastor até arrepiou e falou assim, irmão, arrependa-te então. Ele falou, eu sei que eu preciso. Então entenda uma coisa, irmãos. Todos têm a consciência da culpa, irmãos. Todos. Então não ache que Jesus, irmãos, não vai alcançar aqueles pelo qual foram eleitos do Senhor. Não desista de ser luz, não desista de pregar o Evangelho, não importa a quem, pregue o Evangelho, a todo tempo, irmãos. Mas sabe o que mais me impressiona em Romanos? É que Paulo não tenta aliviar a gravidade do pecado, irmãos. Paulo não tenta passar a mão na cabeça. Porque quem diminui a gravidade de uma doença, nunca compreenderá o valor da cura. Foi necessário então que a igreja percebesse a profundidade do abismo que ela estava entrando para entender o tamanho da graça do Senhor. E a maior ilusão então do ser humano, irmãos, é que o homem sempre tentou construir pela sua própria justiça. Lá no Éden foi assim, eles pecaram, Eva peca, e qual foi a reação deles então? Costuraram folhas de figueira. Eles tentaram resolver um problema que eles mesmos cometeram, o pecado que eles cometeram, eles tentaram resolver com as próprias mãos. Então, desde então, irmãos, a humanidade continua tentando fazer exatamente a mesma coisa. Alguns tentam, irmãos, construir folhas da religião, se escondem atrás da religião. Outros se escondem atrás de moralidade. Outros se escondem atrás de filantropia. Acha que porque eu estou dando, eu vou ser recompensado. Outros estão se escondendo atrás do sucesso. Outros estão se escondendo através do reconhecimento. Entenda uma coisa, irmãos. Nós não resolvemos o problema do pecado com as nossas próprias mãos. Não há nada que eu possa fazer que vai resolver o problema do pecado na minha vida. Só existe um caminho, irmãos. E esse caminho é Cristo Jesus. Então, em Romanos, irmãos, nós aprendemos que nenhuma obra humana consegue apagar o pecado. Nenhuma lágrima pode comprar perdão. Nenhuma boa ação vai pagar a sua dívida do pecado. E muito cuidado, irmãos, porque tem muita gente dentro da igreja querendo pagar a dívida do pecado com boas ações. Achando que por fazer boas ações, ele está pagando as dívidas do pecado. Senhor, eu sou pecador, então vou fazer uma boa ação aqui para compensar o meu pecado. Nenhuma religião, irmãos, vai construir uma ponte entre você e Deus. Apenas Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através, por meio dele. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: a maior obra do homem continua sendo insuficiente diante da santidade infinita de Deus. Nada que o homem possa fazer, por maior que seja,
ainda continua sendo insuficiente diante da infinita santidade de Deus. Então, somente quando nós desistimos de nos salvar, que estamos preparados, irmãos, para receber um Salvador. Só quando eu reconheço que eu não consigo me salvar, que eu estou pronto então para agora sim receber um Salvador na minha vida. E a graça, irmãos, ela vai brilhar em você quando você entender que já não há mais escuridão na sua vida. Quando você reconhece que você não consegue se salvar, quando você é vulnerável a entender que sem o Senhor Jesus, você é nada, você é morte, você não tem vida eterna, a graça não brilha. Agora, quando você reconhece isso, a graça passa a brilhar em você. Imagina só você entrar numa sala completamente escura, irmãos. Se você entra numa sala completamente escura, sem um feixe de luz, você não enxerga nada. Assim são as pessoas sem Cristo Jesus, irmãos. Você pode ler as Escrituras, mas sem o Espírito Santo, sem Cristo, você não enxerga nada, ainda que você esteja lendo. Porque quando você vai debater com algum irmão ateu, provavelmente ele já vai ter lido as Escrituras mais vezes do que você. É bem provável que um ateu vai te ensinar mais sobre Bíblia do que você pode ensinar para ele. Só que existe uma grande diferença. O conhecimento sem a iluminação do Espírito Santo é só conhecimento. Agora, o conhecimento com a iluminação do Espírito Santo é dínamos, poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. É por isso, irmãos, nós temos isso nas nossas mãos, que vai nos livrar de toda a escuridão, de tudo aquilo que você não enxerga, passa a ficar claro na sua vida. Basta você começar acendendo uma pequena vela. Não precisa ser um holoforte, irmãos. Uma pequena vela já é suficiente para iluminar a escuridão da sua vida, quando você permite ela entrar. E aí, quanto mais você caminha, irmãos, quanto mais você caminha nessa direção certa, mais claro as coisas vão se tornando. Mais luz você vai tendo, mais sabedoria você vai tendo, mais revelação você vai tendo. Então nós precisamos, irmãos, voltar a render o nosso coração na direção certa. Porque quando Paulo, irmãos, vai nos trazer todos esses alertas, todas essas exortações, todas essas direções, todas essas doutrinas, tudo que ele está querendo dizer é: meus irmãos, inclina-se ao Senhor. Deixe com que o Senhor conduza a sua vida. A graça do Senhor precisa brilhar em você. Você é aquele pelo qual Deus vai usar para iluminar a escuridão, para salgar o mundo que está sem sabor, para trazer luz aonde há trevas. Então que nessa manhã nós possamos uma vez mais, ao ceiarmos, e daqui a pouco iremos fazer isso, trazer a memória, irmãos. Por que nós optamos ceiar a todos os domingos? A grande maioria das comunidades cristãs ou das igrejas optam por ceiar uma vez ao mês. Não quer dizer que isso está certo ou errado, irmãos. Você pode ceiar todos os dias, e assim seria uma boa. Existem vários heróis da fé que, se você for ler a história deles, eles tinham esse hábito. Eles praticavam a ceia, o sacramento, todos os dias. Todos os dias eles sentavam à mesa, partiam o pão, bebia do cálice e consagrava ao Senhor. Por que disso? Religiosidade? Não. Memorial. Memorial. Trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Então que ao cearmos agora, nós possamos uma vez mais, irmãos, trazer à memória. Verdadeiramente o trazer à memória. Não só fazer isso como um rito, porque por muitas vezes, irmãos, nós fazemos rituais dentro da igreja do Senhor. Rituais mecânicos e automáticos. Nós já falamos isso várias vezes, às vezes quando cantamos um louvor, e nós cantamos o louvor só porque a melodia é boa, e não observamos o que cantamos.
apenas por um rito religioso. Estamos aqui todos cantando, a melodia é boa, e às vezes a gente vai num flow tão grande que se o ministro de louvor aqui entrar, sei lá, em um sertanejo, você canta sem nem perceber. Então assim, uai, agora que eu vi, nós estamos cantando, sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós fazemos o que fazemos muito mais por um rito do que por um memorial, por uma consciência daquilo que estamos fazendo. É por isso que o texto vai alertar: examinai, pois. Quando o texto vai dizer sobre o examinai, pois, ele está querendo dizer, aquilo que você vai fazer não é por um rito, você precisa fazer verdadeiramente. Quando você comer do pão, quando você beber do cálice, não é simplesmente por um rito. Você só não está comendo e bebendo porque toda a igreja está fazendo. Você está fazendo, comendo e bebendo, olhando e fazendo uma alta análise para você mesmo. E falando o quão pecador você é, o quão injusto você é. Mas a graça do Senhor me trouxe para esse lugar. A graça do Senhor me restaura, me justifica. E por isso hoje eu como do pão e tomo do cálice, que representa essa nova aliança, não mais uma aliança de condenação, de culpa, de justiça própria, mas uma aliança agora, de leveza, onde já não há mais condenação. Onde agora Cristo me libertou, mas Ele não me libertou para eu fazer aquilo que eu quero. Ele me libertou para eu fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, consagrar esses utensílios. Participarmos do pão, do cálice. O pão que, assim como o trigo foi moído, irmãos, para que ele se tornasse um pão. Cristo foi moído naquela cruz. Cristo foi pisado, assim como uma uva é pisada para que ela se torne o suco de uva. Cristo foi moído ali naquela cruz. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós precisamos lembrar que era para mim e para você. Era para eu e você estarmos no lugar de Jesus Cristo, mas Ele entrou em nosso lugar para levar sobre si, irmãos, toda acusação, toda condenação, todo o peso do pecado. E hoje não há mais condenação para você. Então por isso nós comemos e bebemos para a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, uma vez mais, oramos a Ti. Apresentamos agora o pão que iremos comer, o suco que iremos beber. E agora já não é mais um pão como outro qualquer e nem um suco como outro qualquer. Agora esse pão representa o corpo de Cristo moído ali na cruz do Calvário. Esse suco já deixa de ser um suco e agora é o cálice da nova aliança em Cristo Jesus. O sangue precioso que foi derramado ali no Calvário. Então que ao comermos e bebermos, façamos para a glória de Deus. Nos traga à memória o sacrifício vivo que nos foi dado. Em nome de Jesus. Pode servir.